Senhor presidente Evandro Roman, parlamentar dessa casa por quem eu nutro o máximo respeito, demais autoridades presentes, certamente nós temos aqui hoje a expressão da democracia. Ninguém pode impedir, e não é essa a minha intenção, uma sessão solene dessa. Mas, por outro lado, também é a expressão da democracia que eu possa vir aqui e registrar o meu posicionamento. Nós muito falamos com relação à Palestina, mas poucas vezes nós também olhamos para os atos realizados pela Palestina contra os direitos humanos, prezado colega Evandro Roman. O senhor lembrou muito bem aqui a tradição brasileira, quando da sessão da ONU presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que criou o Estado de Israel. By all the delegates that the decision on this important question should be taken here in the Assembly, not as in the committee, by two-thirds majority of the members present and voting. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. E o que eu fico triste, prezado presidente, é que há poucas semanas nós tivemos aqui na Câmara, no corredor após as comissões, vários painéis que relembraram a memória dos judeus mortos no Holocausto. Um daqueles painéis, talvez o não tanto emotivo, mas era uma caricatura de um judeu, com nariz longo, orelhas grandes, quase que um demônio. Era isso que Hitler fazia e que asfaltou o caminho para demonizar os judeus e depois levá-los aos campos de concentrações para morrer. Ocorre que, quando fui a Israel, tive a mesma notícia, que em locais onde vigora a autoridade palestina, seu presidente, ocorre o mesmo tipo de lavagem cerebral. E isso é fácil de concluir. Hoje em dia, o chamado novo terrorismo, feito pelo lobo solitário, aquelas adolescentes, quase crianças, 12, 13, 14 anos, que saem pela rua e esfaqueiam o primeiro judeu que vê pela frente, nenhum deles nasce com esse ódio no coração, mas lhe é sim ensinado. A história está apenas se repetindo. E o pior, senhor presidente, quando eles fazem esse tipo de coisa, ou explodem em locais de concentração de judeus, com homens-bomba, depois eles viram nome de praça, são homenageados e viram nomes de rua. Não há como construir a paz dessa maneira. Israel abriga em seu território milhões de árabes. Dá água, dá hospital. I'm visiting an Israeli village called Turan, and I will show you what it's like to be an Arab in Israel. And I'm meeting my friend. What's your name? Assalamu alaikum. My name is Orsan Adawi. He's my Muslim friend who lives here. In Israel, there are over 1.6 million Arabs who hold an Israeli citizenship, and they are 20.8% of the population in Israel. The Israeli Arabs have the best lives among other Arabs in the Middle East. Why? It's very simple. Because when we look at the slaughter and chaos in the Middle East, with millions of Arabs living in poverty, the killing of hundreds of thousands of civilians, and the rise of radical groups like ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, Hezbollah, and others, it's easy to understand why the Israeli Arabs prefer to live in Israel. É tão misericordioso que chegou a desenvolver um avião com radar para mapear onde existem civis, para não bombardear esses locais. Por mais que os terroristas do Hamas enviem bombas e foguetes vindo de escolas para Jerusalém, desenvolveram um sistema com mísseis para barrar esses foguetes. Isso sim tem que ser censurado, isso sim tem que ser registrado. Respeito à manifestação da senhora, mas aqui no Brasil não estão lançando foguetes. Talvez se estivessem lançando foguetes aqui, a senhora fosse mais solidária com a situação dos brasileiros. Talvez, se o líder do país vizinho tivesse falado que o Brasil deveria ser varrido do mapa, talvez a senhora fosse mais... Senhor presidente, se puder, por favor, garantir a minha palavra, tem 1 minuto e 40 para terminar o debate. Por favor, não, por favor, não. Senhor presidente, eu tenho 1 minuto e 40 segundos para terminar a minha fala. Segure o tempo. Deputado, por favor, que seja respeitado o parlamentar.
Aqui é um Congresso, aqui é a Câmara, com licença, senhora, aqui é a Câmara dos Deputados, os parlamentares têm prioridade. Este é o risco de se fazer sempre uma sessão solene. Eu diria, a senhora tem que se conter, por favor, a senhora tem que se conter, porque ele está usando o direito de tribuna, e o direito de tribuna, não, como parlamentar ele tem o direito de tribuna sim. Eu peço à senhora, depois até eu abro a palavra para a senhora em outro momento, mas que seja agora respeitado pelo tribuno, e que seja reposto o tempo de mais 2 minutos para o parlamentar. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo a manifestação das pessoas, mas aqui eu estou defendendo apenas o meu posicionamento. Quando eu fui a Israel, eu vi que lá, quando a caixa d'água é branca, é uma casa de judeus. Quando é preta, é de árabe. Quando eu fui entrar na parte terrorista do Hamas, Hezbollah, esses são os verdadeiros terroristas. Israel não lança bomba para cima da Palestina. Na guerra dos 6 dias, senhor presidente, Israel foi atacada e dominou quase que a região inteira. Se Israel tiver o mesmo pensamento do Senhor, já teria varrido o Senhor do mapa. Graças a Deus, são misericordiosos e nós somos cristãos. Eu acredito, senhor presidente, nas palavras de Benjamin Netanyahu. A cada vídeo que eu vejo dele, eu fico mais fã do premier israelense. E ele falou em determinado momento na ONU: a cada momento que passa, em que fica mais clara essa negligência, essa cegueira seletiva para com Israel, mais o povo se revolta, mais líderes de países têm se insurgido e se levantado a favor de Israel, vendo esse tipo de coisa que acontece, essa injustiça que acontece. E eu quero crer, senhor presidente, que em outubro de 2018 o Brasil vai conseguir colocar um presidente que esteja atento a esse tipo de coisa. O Brasil vai parar de criar resoluções contra Israel, um país que respeita as mulheres, um país que presta solidariedade também aos árabes e que está aberto ao diálogo, mas não lançando bombas ou explodindo homens no território do inimigo. Assim sendo, obrigado pela garantia da palavra, prezado presidente Evandro Roman. Com a certeza que estamos abertos ao diálogo e o senhor conta com o meu máximo respeito. Muito obrigado.